12 de agosto, celebramos o dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Nesse vídeo, vamos contar a história deste santo e também fazer um paralelo em relação à devoção à Nossa Senhora. Afinal de contas, não tem como falar de São Maximiliano Maria Kolbe sem falar de Nossa Senhora, é claro. Começando que ele nasceu no dia 8 de janeiro em 1894 na Polônia e morreu no dia 14 de agosto em 1941 em Auschwitz, campo de concentração nazista. O pai e a mãe de São Maximiliano, eles faziam parte da Ordem Terceira Franciscana, uma ordem voltada para os leigos, e tinha regra de vida que era baseada em São Francisco e na busca da santidade. Então, foi dessa maneira que ele foi criado, num lar católico apostólico romano, onde os pais faziam parte desta ordem, né, para leigos. E a mãe dele conta em carta que quando ele tinha 10 anos, Nossa Senhora apareceu para ele e depois disso nunca mais ele esqueceu. Ela disse assim: tremia pela emoção e com lágrimas nos olhos me disse: apareceu para mim Nossa Senhora, tendo nas mãos duas coroas, uma branca, que significava pureza, e uma vermelha, que significava martírio. Respondi que aceitava. Então Nossa Senhora me olhou com doçura e desapareceu. A mãe ainda relata que após esse fato, ele mudou totalmente, o que fez ela acreditar que de fato Nossa Senhora tinha aparecido, porque houve uma mudança nas atitudes dele. Então, a gente vê aí Nossa Senhora moldando um santo numa casa que já havia bastante santidade. Então, aos 10 anos, Nossa Senhora já apareceu para ele com essas duas coroas, e ele aceitou as duas, hein? Presta atenção, porque ao longo da história isso vai fazer sentido. Ele foi crescendo e entrou para a ordem franciscana. Aos 20 anos, fez voto solene e se torna o Frei Maximiliano Maria Kolbe, porque o nome, na verdade, dele seria o equivalente aqui a Raimundo. O nome original dele é Radimund Kolbe, né? Que seria Raimundo. E quando ele se torna frei, passa a ser chamado Maximiliano Maria, ele bota o nome Maximiliano Kolbe. Bem, também em 1914, que foi quando ele fez os votos solenes, mais adiante ele perde o pai. Porque os russos, né, através da ocupação soviética, que a Polônia foi invadida tanto inicialmente pelos russos, União Soviética, e depois é invadido pela Alemanha. Mas nesse momento é a União Soviética que vai lá, né, no momento da Primeira Guerra Mundial, e enforca o pai dele. O pai dele tinha uma livraria e eles ocuparam e simplesmente enforcaram, mataram o pai dele, enquanto a mãe dele fugiu e foi para o convento beneditino. Então a situação da guerra não era uma coisa favorável. Então ele terminou de fazer os votos solenes, mas, né, perdia aí o seu pai. Em 1917, a gente precisa lembrar que lá em Portugal estava acontecendo o quê? As aparições de Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora estava aparecendo em Portugal. E ele estava ligado nisso, porque dia 16 de outubro de 1917 ele funda com outros frades
a Milícia da Imaculada. A Milícia da Imaculada. E ele criou essa frase orante: Milícia da Imaculada, ela esmagará a tua cabeça. Sozinha venceste todas as heresias no mundo inteiro. Então era para rezar sempre isso: Milícia da Imaculada, ela esmagará a tua cabeça. Sozinha venceste todas as heresias no mundo inteiro. Ali, junto com outros frades, inclusive um desses era irmão dele, eles criaram a Milícia da Imaculada. Agora a gente vai entender o porquê e como que funcionava. Finalidade da milícia: procurar a conversão dos pecadores, dos hereges, dos cismáticos, especialmente dos maçons e dos judeus, além da santificação de todos sobre o patrocínio por intermédio da Imaculada. Então, isso aí é o santo que está falando, hein? As condições, para fazer parte da milícia: oferecimento total de si mesmo como instrumento em suas mãos imaculadas e levar sempre a medalha milagrosa. Meios: rezar, fazer penitência, oferecer a Deus os cansaços e sofrimentos cotidianos da vida, dirigir-se possivelmente todos os dias à Imaculada com a jaculatória: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos aqueles que a vós não recorrem, e principalmente os inimigos da Santa Igreja. Usar qualquer meio válido e legítimo à disposição para a conversão e a santificação dos homens, mas, sobretudo, a imprensa e a medalha milagrosa, fazer-se assim intérpretes esperados do Evangelho e capazes de suscitar escolhas cristãs e vocacionais com a oração, a penitência, o bom exemplo, a cordialidade, a doçura, a bondade, como reflexo das ações da Imaculada. Essa consagração lembra muito a que a gente faz no apostolado da oração. Também lembra a consagração do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, mas não é a mesma. Não é a mesma consagração a Nossa Senhora. Mas é semelhante no quesito da alma, de fazer a entrega, de ser tudo por Maria, e claramente se é tudo por Maria, é tudo por Jesus. Então, só um parêntese aqui dentro da história do santo de hoje. Voltando à história do santo, em 28 de abril de 1918, ele foi ordenado sacerdote. No dia seguinte, ele foi celebrar sua primeira missa na igreja de Santa André del Frate, um lugar onde a Virgem apareceu e converteu milagrosamente o judeu Afonso Rabistone em 1842. Então, quanto tempo tinha isso? E esse milagre era uma prova da eficácia da medalha milagrosa que Afonso tinha ganhado. Então, com isso, o Frei ele teve a inspiração de criar o movimento do Cavaleiros da Imaculada e de adotar a medalha milagrosa como escudo e emblema dos seus cavaleiros, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, dia 29 ele já teve essa inspiração, porque ele foi no lugar onde Nossa Senhora apareceu, onde já tinha a história da medalha milagrosa. Então, fazia ali parte da vida dele, da história dele. E ele muito devoto de Nossa Senhora, então já veio essa inspiração. Lembrando que lá em 1917, ele já tinha criado a Milícia da Imaculada e agora criava
os Cavaleiros da Imaculada. Dando um salto na história, ele estava em Roma estudando e no dia 22 de julho de 1919 termina o doutorado em teologia lá em Roma e volta para a Polônia, porque ele é da Polônia. No dia 20 de outubro de 1922, ele publica a revista O Cavaleiro da Imaculada. Então, inicialmente, só 5.000 cópias, era uma coisa ali manual e tal. Ele consegue lançar essa revista. E a ideia da revista, O Cavaleiro da Imaculada, é evangelizar, é fazer a mensagem de Nossa Senhora, né, e o poder de Nossa Senhora ecoar, é fazer evangelizar. Lembrando que é um pedido de Nossa Senhora na aparição em Fátima e ele está levando a sério esses pedidos de evangelizar, de salvar almas. Passa mais um pouco tempo. Em 26 de fevereiro de 1930, o padre Maximiliano parte para missão, aonde #Japão. Exatamente, ele vai para lá e em pouco tempo, em um mês, se eu não me engano, ele já publica a revista Cavaleiro Japonês. Sim, ele faz a revista toda em japonês e até hoje é publicada. E, gente, essa revista, ela é responsável por manter a fé católica e converter mais. E ela está até hoje sendo publicada. É muito, muito incrível, porque as coisas santas realmente Deus faz perpetuar. E fora isso, fazia parte da missão também construir um lugar para a ordem franciscana, que ele fazia parte, até um espaço ali para os frades morarem, no lugar próprio, né, religioso, os freis também, frades, padres da ordem, enfim. Só que queriam dar um terreno muito bom para eles e chamaram o padre, né, Maximiliano, que era o responsável, ficou responsável desta missão ali no Japão por um tempo, só que ele não aceitou o melhor terreno. Ele escolheu um lugar mais difícil, assim, de localização tal, porque na verdade Deus deu a visão que ali a guerra chegaria ali. E de fato, né, estamos falando de 1930, quando ele estava fazendo missão, e ali era Nagasaki, e foi justamente em 1945 quando teve uma das bombas atômicas. Então, salvou a vida dos freis e também os freis ficaram numa localização no futuro, né, que pôde ajudar algumas pessoas que ali tinham sofrido aquele ato dentro da guerra, né? E os freis não sofreram nada, a casa dos freis da ordem não sofreram nada, isso lá no futuro. Não aconteceu nada, mas a decisão foi tomada em pleno 1930. São detalhes. E depois de muito o padre Maximiliano, em reunião dentro da ordem, pedir, colocar a necessidade de fazer uma consagração imaculada, mas não só ele, né, mas ele queria que a ordem se consagrasse. No dia 8 de dezembro de 1938, toda a ordem que ele participava se consagrou à Imaculada. Eles também chegaram a inaugurar uma estação de rádio, mas que não durou muito tempo, porque estamos falando aí daquele período que já estava para começar a Segunda Guerra Mundial. E ele, na rádio, estava evangelizando. E é claro que nenhum católico em sã consciência é a favor do comunismo, do socialismo. Então, é óbvio que ele vendo ali o que estava acontecendo em guerra,
né? A rádio foi logo proibida, os inimigos logo fizeram pressão e acabou que esse projeto da rádio não durou muito tempo. E falando em tempo, Nossa Senhora tinha aparecido para São Maximiliano quando ele tinha 10 anos e ofereceu 2 coroas, uma branca e uma vermelha. A branca era pureza e a vermelha era martírio. Eis que chegava o momento do martírio. O martírio com a própria pele, com o próprio corpo. Então vamos para o final dessa história. Em 17 de fevereiro de 1941, São Maximiliano acaba sendo preso e no dia 28 de maio, junto com outros prisioneiros, acaba sendo levado a Auschwitz. E em julho ele toma o lugar de um pai de família que é escolhido para ir para a câmara, né? Para um dos quartos onde teria tortura e seria morto. Então, o padre se compadece porque o homem chora, fala da família, fala que tem esposa. Então, o padre se compadece e pede para ir no lugar dele. E ele vai. Vai para um quarto, né? Tô falando quarto, mas era um lugar, né? Tipo um quarto, só que não tinha nada. E sem longe de luz solar, não tinha luz. Quando fala luz é solar, sem água, sem comida, nu, não desnudo, nu. E deixava lá para morrer. Só que estamos falando de Auschwitz. Lá é um tempo frio o tempo todo. E nesse período de neve e tudo, nu, sem comer, as pessoas acabavam, né? Humilhação e tudo mais, acabavam morrendo bem rápido. E depois eles queimavam o corpo. Mas acontece que, devido à oração, mantinha o nosso querido Frei, o nosso padre Maximiliano Kolbe. Nosso santo, ele rezava, enquanto estava preso, ele rezava a missa e exortava e convertia. Mas quando ele foi para aí, não foi diferente. O pessoal começou a definhar e ele começou a rezar e todo mundo começou a ter esperança em Deus, e a oração manteve eles vivos por semanas. E é claro que os comunistas não gostaram disso e finalmente, no dia 14 de agosto, vendo que eles não morriam e eles queriam mandar mais gente para aquele quarto, porque era desse jeito. É um jeito prático de matar, porque não gastava com nada, deixava ali e a pessoa morria. E detalhes, viu, gente? Desde muito cedo, São Maximiliano, ele teve tuberculose. Ele teve tuberculose, então era muito difícil a questão da respiração. Ele tinha tido crise ao longo da história, mas quando chegou aí, ele não foi difícil para ele, não. Ele rezava, ficava tão forte que o pessoal ficou irritado, e no dia 14 de agosto, vendo que já tinham passado semanas e ele e o grupinho dele continuava vivo, aí falou, não dá, tá ocupando espaço, tem que matar mais gente. E aí eles deram uma injeção letal e ele morreu no dia 14 de agosto, e no dia 15 de agosto ele foi cremado. Pegou o corpo, né, morreu, empilhou junto com os outros e aí queimou para desocupar o espaço. Que era assim que acontecia em Auschwitz. Essa é a história do nosso santo. Esse foi o martírio que ele viveu. O martírio, foi humilhado, assim como Jesus foi humilhado, desnudo, assim como Jesus foi desnudo. Então ele viveu as humilhações que Jesus viveu: fome, frio, sede, mas teve também a fé que Jesus teve. Essa é a história do nosso santo, no dia de hoje. São Maximiliano.
Maria Kolbe. Oremos, ó Deus, inflamaste São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem, e lhe deste grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço ao próximo, para que nos tornemos semelhante ao vosso Filho até a morte. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai, rogai, rogai por nós. E para você que ficou até aqui no final do vídeo, eu tenho uma surpresa para fazer você, uma curiosidade sobre esse santo. Sabia que na mesma época que São Maximiliano Kolbe estava vivo, também estava vivo São Padre Pio? São Padre Pio nasceu em 1887, São Maximiliano nasceu em 1894, é uma diferença de 7 anos. Os dois são franciscanos, os dois passaram por guerras mundiais, os dois tinham um amor por Nossa Senhora, os dois eram marianos, os dois pegaram, assim, tiveram no auge ali pegaram, modo de dizer, né? Pegou aquele momento, estavam naquele momento da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Os dois tinham visão de coisas que ainda não tinham acontecido. Os dois amavam muito Jesus e a igreja, os dois eram padres. Olha só quanta coisa em comum. E às vezes a gente fala assim, aí veio o Padre Pio, mas tinha outros santos também, né? E fica aí uma dúvida, já que São Maximiliano estudou em Roma, será que em algum momento ele encontrou com o Padre Pio, naquelas reuniões que juntava toda a congregação da ordem franciscana? Será que em algum momento São Maximiliano e Padre Pio se encontraram? Já pensou? Mais um encontro de santo em vida? Mas isso eu não sei. Isso é uma suposição da minha cabeça. São Padre Pio ficava no interior da Itália, então as chances são poucas. Mas fica aí a curiosidade. Até a próxima, pessoal. Tchau!